Som. Graças e paz. Amém? Podem vos assentar em nome de Jesus. Vamos ver se eu consigo falar, né? Desde a hora que eu entrei ali, eu vou até pegar um pouquinho de papel aqui, porque caiu um cisco no meu olho quando eu entrei e toda hora tá. É um filme que passa na nossa cabeça, é uma sensação tão gostosa, não dá para explicar. Primeiramente, eu quero agradecer a vida do meu apóstolo, que autorizou estar aqui. Todos os lugares que eu vou, sempre eu peço autorização, e sempre foi assim. Existem vontades que não acontecem no tempo que você deseja. Aí demora e vai se tornando um sonho, porque não realiza. E hoje eu estar aqui é um sonho realizado. Porque dá para sentir o carinho, onde você é honrado, onde você é bem recebido. Eu passei por duas situações na minha vida, depois que eu aceitei a Cristo, e me deixou muito sensível. Então, se eu chorar, é porque é o que eu estou sentindo, tá? Não é que eu sou chorão, não. Eu não profetizo, eu não falo em língua, eu não digo eis que te digo, não. Eu amo a palavra de Deus, mas eu sou o que eu estou pregando, tá bom? Então, se você quiser dar glória a Deus, você dá. Se quiser falar em língua, pode falar. Mas eu não sou aquele pregador avivalista, não. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Adevaldo, pela vida da pastora Carla. Que Deus possa iluminar cada dia mais e mais seu coração, sua cabeça, dar sabedoria, saúde. É uma pessoa que é o meu exemplo, sou seu fã. E eu ensinei eles um pouco, mas eles me ensinaram também. O bispo Adevaldo, quando passou a ficar junto com a diretoria das congregações, eu ainda sou, tá? Analfabeto. E ele me ensinou muita coisa de administração, né? Então, assim, as congregações da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo têm uma administração boa, porque muita coisa foi ele que aplicou. E aí eu só fui colocando em prática porque eu não sabia. Enfim, na nossa caminhada, acho que um ensinou o outro, né? Agora vamos para cá, para a nave. Ai, meu Deus do céu. Minha surpresa em ver todos aqui, eu não vou conseguir lembrar todos os nomes, mas todos os rostinhos aqui que eu lembro, eu quero louvar a Deus. Surpreso pela vida da Roberta, dando lugar aqui, meu Deus. Sabe o que ela falava na aula bíblica? Não faltava em nenhuma aula. Quando ela sabia que eu ia dar aula, ela estava lá. Ela falava assim, eu tenho vergonha de falar. Eu falei, rapaz, está fazendo até mover. Se eu fizer mover lá na sede, o povo dorme. Então ninguém nem me chama para fazer mover. Fabi, que Deus abençoe sua vida. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu sou submisso a ordens. E tem muitas pessoas que às vezes ficam tristes comigo, mas não é minha atitude, não parte de mim, né? E aí eu acabo entristecendo algumas pessoas, não porque eu quis, né? O bispo Marcelo até briga com algumas pessoas, fala assim, não fica com raiva do bispo, ele é só submisso, né? A Sara e o Bima, que Deus abençoe. A Sara é diaconisa, o Bima é evangelista. Eles só estão escondendo a ferramenta, mas Deus está preparando, não é? Quem sabe, né? Não sei. Está aí, ó. Ótimos pastores. Bora exercer, Bimael. Vamos trabalhar para Jesus. Ivone, que Deus abençoe sua vida, guerreira.
Pastora Ju. Rapaz, nem não tenho o que falar. Ai, cada um que está aqui, né? A Rosana que estava ali, marido, que Deus abençoe a vida de vocês. Cada um, né? Não tem as filhas do Marcos também, uma que estava tirando foto que eu ficava olhando para ela e falei assim, será que é ela, a pequenininha? É ela? E a outra grandona, a Fabi, né? A Gabi que estava aqui e a que estava tirando foto. Não? E cadê a outra? Não veio, né? E o Marcão, cadê a Rê? Está lá embaixo, né? O Marcão, nós vamos colocar ele no castigo, no milho, né? Não veio. Ele falou, você tem que ir lá um dia. Eu falei, estou lutando, orando, vai acontecer. E no dia que eu vim, ele não está. Mas a porta abriu agora, né? Aí, né? Eu tomo posse. A bispa veio, né? A bispa Nadir. Aí, eu falei para ela, eu estou indo lá. Ela falou, sério? Eu falei, sério? Mas amém. Eu quero parabenizar a igreja pelo trabalho. Como o bispo falou, eu sou um pouco detalhista, então eu vejo tudo. No dia que eu vim aqui reforçar o altar, aí eu olhei os detalhes, eu falei assim, aprendeu direitinho o diácono cuidar da igreja. E os meninos aqui tudo prestativo, né? Eu falei assim, é isso mesmo. O líder, ele inspira o subordinado, né? E aí, cada detalhe aqui que ele nem pediu para fazer, mas que foi feito, é porque é o espelho do líder, né? Então, a igreja linda é que o líder se preocupa com isso e acaba conseguindo passar essa informação, né? Mas vamos lá, eu quero pregar a palavra, tem uma palavra que até eu queria sentar aí para ouvir, porque é muito gostosa de ouvir. Deus está colocando essa mensagem no meu coração a cada momento. Eu falei ainda para o apóstolo lá, eu falei assim, se eu não me dá oportunidade aqui, Deus está me levando em outros lugares, eu estou dando lugar, entendeu? Deixar Deus fazer. Ele deu risada da minha cara. Aí hoje eu abri o culto lá de manhã, foi chique. Me deram oportunidade lá. Amém, queridos? Vamos lá. Eu vou pregar a mensagem. Se vocês quiserem dar glória a Deus, fique à vontade. Mas eu tenho como que fala? O quê? É um método. Eu coloco vocês dentro dela, tá? Então, vocês vão estar aí, mas vocês vão entrar aqui dentro. Depois vocês saem. Aí vocês podem glorificar a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Se eu chorar no meio da mensagem, é porque Deus está falando comigo, tá? Aí se quiser chorar, você chora também. É que o pessoal fala, eu não aguento ver o bispo pregar, começa a chorar. Eu falei, chora, eu não profetizo. Quem profetiza aí faz mover, a pessoa fala em língua, não é? A pessoa chora, não é? Chore, querido, chore. Fique à vontade. Eu vou ler o versículo 17 em diante, do capítulo 15. Amém? Diz assim, a minha NVI vai estar um pouquinho diferente da João Ferreira. E caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho. Em outra versão está dizendo, me colocarei de pé e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E em seguida levantou-se e foi para o seu pai. Amém? Feche a Bíblia, feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, como uma ferramenta em tuas mãos, Senhor, eu me coloco, para que essa semente, Senhor, venha a ser semeada numa terra boa e fértil, para que possa produzir o efeito a qual o Senhor enxertou no meu coração, que possa transformar a vida daqueles que estão ouvindo de uma forma sobrenatural, e que nunca eles venham esquecer dessa mensagem, Senhor. Revela o oculto, o profundo e o escondido, que eu diminua, que o Senhor cresça, e o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia. É o que eu te peço e te clamo, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, em nome de Jesus. Queridos, o capítulo 15 do livro de Lucas fala de 3 parábolas. Porém, Jesus está contando essas parábolas para uma plateia. Então, vocês podem até ter ouvido essas mensagens das parábolas diversas vezes. Quem aqui menos tempo de crente tem, já deve ter ouvido no mínimo umas 30 vezes. Mas dessa forma você nunca visualizou ela, ouviu ela. E olhando para ela, você consegue aplicar ela para a sua vida hoje. Preste atenção. No capítulo 15, verso 1, está dizendo assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo. Estavam ouvindo quem? Jesus. E quem era a plateia? Publicanos e pecadores. No versículo seguinte diz assim: mas os fariseus, que também estavam ouvindo, disseram assim, os mestres da lei estavam lá e disseram: este homem recebe pecadores e come com eles? Aí o texto para com o crasezinho e um ponto, né? E aí ele começa, então, versículo 3, então. Aí ele fala acerca de uma parábola de um pastor com as ovelhas. Não é isso? Ele fala assim que o homem tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou do rebanho, se perdeu no deserto. Depois você lê na sua casa. E ela some do rebanho. E diz o texto que ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Encontra e traz a ovelha e se alegra com seus amigos porque encontrou a ovelha perdida. Preste atenção. Imagine agora o seu pet. Quem tem pet, levanta a mão. A Clarinha. Pensa na Clarinha perdida no lugar que ela não conhece. Você vai olhar, quem conhece um cachorro, vê que o cachorro está desesperado porque ele não sabe onde está. Mas você percebe que ele está perdido. Imagine encontrar, que marca aqui a Clarinha, que marca, não, Cheetos, né? Que marca aqui, que raça. Se você vê um Cheetos bem cuidadinho, de lacinho, que nem o da Sara, bem cuidadinho, perdido aqui na Avenida dos Remédios, você vai falar, está perdido. Então dá para perceber, ponto. Vai gravando as mensagens, vai gravando as informações. Aí, ele continua, depois ele diz assim, no 8, ou, quem é bom de português aqui, você é professora, né? Você fala direitinho que eu estava vendo. Mas ele dizia então, aí ele começa a parábola. Então, Jesus lhe conta uma parábola. Aí no 8 ele diz, ou, significa, se alguém entrar agora e eu falar ou, vai falar assim, ele estava contando alguma coisa e está emendando. Eu não sei como que chama isso, prepositão, não sei o que lá. Eu passei no conselho em português. Aí, Jesus, no 11, que é a parábola que lemos, ele diz assim, e Jesus continuou. Entendemos aqui, então, que ele está contando 3 parábolas que é a mesma história. Como assim? A segunda história, uma mulher perde uma dracma e diz que ela acende a lamparina, varre a casa e encontra a dracma. E chama suas amigas para se alegrar porque encontrou a dracma perdida. Objeto inanimado. A dracma sabia que estava perdida? Provavelmente ela pensou, me guardaram aqui. Se ela pensou, né? Mas não pensou. Então, objeto inanimado não sabia que estava perdido. Quando Jesus continua, agora ele conta a história de um fazendeiro
que tem 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo chega ao pai e diz: pai, dai-me a minha parte da fazenda, a parte que me compete como herança. Lembra que o público que Jesus está contando a história é pecador, publicano e os fariseus. Lembrou? Ele está contando uma história no Ocidente. E nós estamos no Oriente. Trópico, meridiano de Greenwich, é isso? É meridiano? É isso, olha, tá vendo? E do lado de cá, Oriente, do lado de cá, Ocidente. Cultura totalmente diferente. Amém? Vamos lá. Agora Jesus está contando a parábola, ele diz assim: um certo fazendeiro tinha 2 filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo chega ao pai e diz assim: pai, dai-me a minha parte da fazenda, a parte que me compete como herança. E ele diz assim, e a Bíblia diz assim: e repartindo, dividiu. Ele tinha 2 filhos, dividiu em 2 partes. Agora pensa bem. Diz que passam os dias, ele pega tudo que compete, ele pega tudo que é da parte dele e vai para uma terra distante. Ele está contando a situação no Ocidente. Ele vai para uma terra distante, culturas diferentes. Amém? Dissolve ou gasta, porque pródigo significa gastão, inconsequente. Gasta toda a fazenda do pai. E aí vem uma fome na cidade onde ele está, e ele começa a passar necessidade. Passando necessidade, ele procura ajuda. Ninguém ajuda a não ser um fazendeiro da cidade que dá uma porta de emprego para ele, que é apacentar porcos. Apacentando os porcos, ele vê os porcos comendo e ele tem fome. A vontade que toma conta dele é de comer as bolotas dos porcos. Nesse momento, a Bíblia diz, o versículo que lemos, que ele cai em si. Caindo em si, ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância? E eu aqui padecendo de fome. Aí ele tem uma ideia. Já sei, levantar-me-ei, ou me colocarei no caminho de volta, e chamarei o meu pai, e falarei assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não tenho mais dignidade de ser teu filho, então faça de mim um dos teus empregados. O pai o abraça, ele abraça o filho, e levanta a voz dizendo aos seus servos: pegue a melhor roupa, pegue um anel, coloque a roupa nele, põe um anel e põe uma sandália nos teus pés. Os empregados estão indo para executar a missão, e ele grita, diz assim: ei, prepare um cordeiro, um bezerro cevado, boi, e mate, porque hoje tem festa. Agora eu vou te colocar dentro da história, porque para nós é uma história, parece que meio que normal. Tanto diz respeito aos pais nos dias de hoje, que parece normal. Agora vamos para o lado do Oriente, né? Ocidente, perdão. A cultura, quem assistiu aquela novela Jade? Ninguém assistiu a novela Jade, eu estou tão antigo assim. A Jade dos ciganos. É assim, o pai determinava com quem a filha ia casar. E se a filha falasse assim: não, com esse eu não caso, ele falava assim: está deserdada. O Léo e a Jennifer vão casar agora em novembro.
Não, não arrumamos, né, Sara? Foi Deus que... Não é nossa culpa, não, é Deus. Né? E era deserdado, era expulso da família, era desconsiderado como filho. Para nós, isso parece ser uma história comum, por quê? Porque algumas décadas atrás, quem lembra aí da Dina Eugênio? Meu Deus, 1, 2, 3. Estou tão antigo assim. Olha lá, levantou a mão assim, ó, porque não quer declarar a idade. Dina Eugênio, quem lembra dos Flintstones? Melhorou. Família Jacksons. O Dino, dinossauro. Melhorou. E agora os Flintstones. Sim. A figura do pai nesses desenhos, como que era? Um bobalhão. Ela é descaracterizada como autoridade máxima. Então, para nós, aqui, é normal encontrar um filho desrespeitando um pai. Mas Jesus está contando essa história para pessoas que dizem aqui não existe isso. Jamais um filho colocaria o dedo na cara do pai e falar assim, dá a minha parte da fazenda. Que parte? A herança. Herança se eu estiver morto. O filho está dizendo assim, eu te considero morto, nem tenho consideração por você. A ofensa das palavras ditas da boca de Jesus é tão grande para quem está ouvindo, que um hebreu, um muçulmano, um árabe, ouvindo isso, ele ameaça rasgar a roupa, ele bate no chão, ele põe terra na cabeça, ele bate no peito e diz assim, não, aqui não. Nessa hora, ele é expulso de casa, e para toda a vizinhança, cadê teu filho? Morreu. Por isso que lá ele diz assim, o teu irmão que estava morto ressuscitou. Agora, preste atenção. Quem tem filho aqui e o filho pede alguma coisa para você e você fala, isso é absurdo. Não. Aí ele chora, eu quero. Não, por que não? Por causa disso? Não, por isso. É a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, o filho pediu ao pai um absurdo de pedido. Assim são pedidos que eu e você às vezes fazemos para Deus. A nossa ótica parece que não é absurdo, mas para quem tem o conhecimento do passado, do presente e do futuro, ele está dizendo, não é tempo. Porque tem coisas que você não tem estrutura para receber ainda. E o tema da mensagem é nunca coloque Deus na parede. Pregador, você está falando heresia? Não falo não. Eu estudei, agora eu tenho diploma, tá? Agora chegou o diploma. Bacharel. Presta atenção. Quando o filho pede ao pai, você vê que o texto não declara nenhuma discussão, como você discute com teu filho, disse não. O filho pede, imagine o Pedro sem habilitação, diz, dá o carro aí, mãe, que eu vou dar uma dirigida. Não, cadê a habilitação? Não, eu não tenho. Então, mas por quê? Por que não? Porque prudente é o pai. Nesse caso, o pai não fala nada. Eu fiquei intrigado com o texto. Eu falei, não é possível que o pai, numa terra onde que o pai é a figura autoridade, não falar assim, filho, some daqui, ou melhor, some daqui estranho. Ele não falou, ele dividiu. E por que eu não posso colocar Deus na parede? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que você vai sofrer e Ele sabe o que você vai suportar. E corre-se o risco de Ele dar o que você está pedindo só para você quebrar a cara. Porque você pode muito bem aprender com os teus próprios erros. Porque às vezes as pessoas estão cansadas de ver o erro dos outros, mas
quer porque quer ainda fazer. Vou dar um exemplo. Se tem alguém aqui nessa condição, me perdoe, mas eu nunca vi o desfecho bom, colocar parente dentro de casa. Sempre vai dar uma... E quem não presta? Quem colocou? Emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro para quem? Para quem não tem crédito. Eu tenho dois cartões. Eu estou me policiando para me corrigir, porque agora eu sou bacharel, eu tenho que falar direito. É assim, ó. Tenho 2 cartões de crédito. Aí eu estava o limite lá em cima, eu falei, mas eu não tenho condição de manter isso. Eu fui lá, baixei. Acabou o limite, não tem cartão. Porque é o que eu posso ter. Quem coloca freio sou eu. Melhor eu aprender com os meus erros, porque eu cansei de aprender com o erro dos outros. Ou melhor, olhar e não aprender. Vocês vão entender. Contando-se essa história, diz a Bíblia que ele fica na casa. Imagine no dia que ele partiu. Foi pegando tudo que era metade, tinha uma melancia, cortou a melancia no meio, deixou outra metade, essa é minha, e foi levando tudo e foi embora. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, significa que ele saiu daquela cultura. Porque o judeu jamais apacentaria porcos. Judeus não apacentam porcos. Então ele foi para a terra estranha. E na terra estranha, ele dissolve a fazenda. Na terra estranha, ele é bem recebido enquanto ele tinha condição. Na terra estranha, vem uma fome. Na terra estranha, ele pede ajuda e o texto diz que ninguém, a não ser dá a ele o pior emprego que um judeu, que a sua cultura, rejeitaria. O estágio que esse homem está traçando aqui nessa parábola é o mais baixo possível de um ser humano nessa cultura. Jesus está dizendo para ele, dizendo assim, olha, esse cidadão, ele foi descendo, ao ponto de chegar no estágio que a nossa cultura jamais aceitaria. Porque aquilo que não é tempo de Deus está na sua mão, só vai te tirar da mesa do Pai. Aquilo que não é tempo de Deus, só vai te tirar da casa do Pai. Aquilo que não é tempo de você administrar, você vai ficar obstinado. Você não vai conseguir ouvir um conselho. Por isso que o pai não abre a boca para contar nada. Lembrando que ele dividiu a fazenda em 2 partes. O outro está dentro de casa. A Bíblia diz que quando a fome chega, ele vai trabalhar. E ele trabalhando, ele apacentando os porcos, ele tem fome. Agora físico. Ele tem fome, ele era uma economia. A cidade teve um problema de economia. Agora, problema, tenho que me corrigir. A cidade agora está passando por uma dificuldade financeira. E ele está agora necessitando de ajuda. E o emprego que tem, cuidar dos porcos. Ele só cai em si porque ele teve fome. Não era saudade do pai. Não era saudade da casa. Não era saudade do irmão. Você já parou para olhar esse texto e perceber que ele não volta por causa, eu estou com saudade do meu pai. Ele não volta dizendo assim, eu estou com saudade do meu irmão. Ele não volta dizendo assim, o lar me protegia. Não, ele volta só porque ele está com fome. Olha, cair faz parte da vida. O maior problema é não levantar. Aí você dá conselho, você fala, você dá bronca e não adianta nada. Passa-se meses, passa-se anos e a pessoa está do mesmo jeito. Aí você fala assim, eu vou abrir mão, não, deixa ele aprender com os erros dele. Aconteceu um episódio, quando meu filho fez 18 anos, até tinha vindo, na outra vez que eu vim aqui, eu conversei com o bispo sobre ele, e ele falou assim, pai, eu ouvi todos os seus conselhos.
porém eu quero ter a minha própria experiência. Falei, amém, a partir de hoje, você fez 18 anos, acabou a cartilha de conselhos. Só falo se você pedir. Se não pedir, não tem mais free, não tem mais grátis. A faculdade está lá fora. Tem muitos professores e situações para você viver. Fique em paz. Passou-se o primeiro mês, segundo mês, aconteceu um episódio. De madrugada me ligaram, eu fui lá, falei, amanhã nós conversamos, aí desenrolamos a situação, tudo resolvido. Veio a consequência. Aí ele ligou dizendo assim, vai acontecer isso? Eu falei assim, sim, mas eu estou me sentindo mal. Eu falei assim, primeira lição da vida. Parabéns. Não adianta falar. Tem momentos que você tem que deixar acontecer. Por isso que o pai não fala nada. Só que o pai está vendo tudo. Quando ele decidiu pedir a fazenda, ele não se arrependeu. Quando ele recebeu a fazenda, ele não se arrependeu. Quando ele saiu de casa, ele não se arrependeu. Quando ele chegou, quando ele viajou distante, tá longínqua, ele foi para um lugar onde ele viajou, ele teve espaço de tempo para se arrepender, ele não se arrependeu. Ele estava gastando a fazenda, diz o filho mais velho, com meretrizes, dissoluvelmente, sem consciência. Ele não se arrependeu. Veio a fome, lições da vida, não se arrependeu. A porta de emprego era a pior que tinha na cidade e na cultura dele. Ele não se arrependeu. Ele foi trabalhar, ele não se arrependeu. Agora, quando a fome bateu, ele se arrependeu. Se arrependeu porque estava com fome, não porque estava com saudade. Eu quero te dizer, querido, enquanto há tempo de valorizar, valoriza. Enquanto há tempo de corrigir, corrija. Não deixa acabar, não deixa se perder, porque talvez seja tarde demais. Tem coisas que não dá para emendar. Tem coisas que não dá para resgatar, o tempo passa. Pastor, a sua infância foi na Bahia. Você lembra de muitos detalhes, de muitos lugares. Você lembra de muitas situações que a senhora passou. Quando a senhora volta lá, a senhora vai nesses lugares. É um filme que passa na sua cabeça. Mas a senhora não está lá atrás do espaço ou do lugar. A senhora está procurando o tempo. Mas ele já passou. Você pode estar no exato momento, no exato lugar, mas não volta mais. A palavra dita foi dita já. Já causou efeito, já machucou. Ele falou assim, pai, não me importa se o senhor está vivo ou está morto, eu estou me lascando para o senhor. Eu estou pouco me lixando, eu não tenho afeto. Eu não tenho carinho. Eu não ligo para a sua autoridade sobre a minha vida. Eu estou indo embora. Eu quero aquilo que é meu direito. Que é melhor? Ele não tinha direito. Porque o pai não morreu e herança só recebe quando alguém morre. No original, sabe o que é herança? É vida. Seu pai foi uma pessoa de muitos bens, mas lá, Pernambuco, Piauí, Bahia, Pernambuco, os mais antigos, eles representam aquilo que eles têm. Conhece fulano lá? Qual que é o seu sobrenome? Brito. Da família Brito, que tem aqueles hectares lá, conheço, porque é vida, é história. Sabe o que o pai fez?
Ele partiu a vida dele. E deu para um e deu para outro. Aí ele volta. Quando ele volta, o pai se alegra e diz assim: filho, põe a melhor roupa. Sabe o que ele estava dizendo para os empregados? Na cultura, a melhor roupa que tinha no guarda-roupa de dentro daquela casa era dele mesmo. Era só o pai que podia colocar a melhor roupa. Ele fala assim: coloca nele a minha roupa. Ele fala assim: põe um anel no dedo dele. Quando José assume o governo, é colocado um anel no dedo dele. Diz assim: você não vai ser empregado aqui nunca, filho. Você vai mandar. Eu vou te restituir como autoridade. Aí ele fala assim: coloca umas sandálias nos pés dele. Sabe por quê? Porque só escravo andava descalço. Ele diz: ele não é escravo, ele é meu filho. Aí ele diz: e vamos fazer um churrasco? O judeu só come carne quando é uma situação excelente, excepcional. É uma história que Jesus está contando para quem nunca ia acreditar que acontece. Só que ele está dizendo acerca do reino de Deus. Ele está dizendo assim: é o reino de Deus. Agora eu aplico para a sua vida hoje. A primeira perca é uma ovelha que sabia que estava se apartando do rebanho. É o filho mais novo. A segunda perca é a dracma. Estava perdida, mas não sabia. É o filho mais velho. Porque os dois estão perdidos. Ele está resumindo, está dizendo assim: os dois estão perdidos. A diferença é que um está fora de casa e o outro está dentro de casa. Quantos de nós entramos na igreja e saímos da igreja e não mudamos? Quantos de nós entramos na igreja e não conseguimos compreender o nosso pastor porque está dando oportunidade para um pecador? Às vezes a gente critica o comportamento do apóstolo, dizendo assim: mais uma vez está perdoando, está perdoando, está perdoando, está perdoando. Você nunca vai entender a cabeça do pastor presidente, nunca. Eu estou 20 anos do lado dele, eu vou morrer e não vou ver ele, vou compreender, porque o cara está ligado no céu. O bispo chegou na minha sala e falou assim: bispo, aconteceu isso e isso, Deus falou comigo, eu estou indo para poder seguir o meu ministério. O que o senhor tem para falar? Eu fiquei parado olhando para ele, eu falei assim: o tempo chegou, sabe, o tempo de estar junto, o tempo de separar. Eu falei: ai meu Deus. Eu falei assim: bispo, nasceu a criança, vai cuidar. Eu falei: sabe como que vai ser no começo? Vai ser um pouco difícil, mas olha nós aqui. Quando a festa está rolando, chega o filho mais velho, nós. E você? O bispo Adevaldo está dando festa aí? A ovelha que deu trabalho para ele, voltou aí, eu estou todo feliz agora aí. Chama lá ele para mim. Aí mandaram chamar o pai e falou que, o filho está lá, bravo, disse que não entra não. Aí ele chega e ele fala assim: eu tive todo o tempo do teu lado. Todo o tempo eu tive do teu lado. Eu nunca dissolvi a fazenda com meretrizes. Aí ele arrebenta o irmão. E quando ele termina, ele fala assim: agora esse teu filho aí, voltando, o senhor faz isso? Todas as vezes que você reivindica algo, significa que você só fez por causa da recompensa. Eu nunca pedi aumento para nenhum patrão meu, nunca. Eu constranjo ele de tanto que eu trabalho. É mentira? Quantas vezes você já ouviu falando isso?
Ele fica constrangido quando ele descobre que eu estou tantos anos recebendo aquilo. Ele fala, não, tem que aumentar. Pontual. Não falto. Satisfação de tudo. Precisa ficar depois do horário, conta comigo. Essa situação te dá direito. A situação que ele está dizendo assim, eu fiz e queria recompensa e até hoje não tive. Nem ele sabia que ele estava perdido dentro de casa. Quer ver a rebeldia? Entra, filho. Não. Desobedeceu o pai. Desonrou o pai. Agora, quando o pai responde a ele, filho, aí ele está trazendo para a cultura. O teu irmão estava morto e ressuscitou. Lembra da cultura? Desobedeceu, desonrou a família, está morto, é esquecido, isolado. Ele diz assim, eu restituí ele de volta. Aí ele, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, ele estava perdido e foi encontrado. 99 convertido tem um valor, mas um perdido tem outro valor. É por isso que você nunca vai compreender a cabeça do pastor presidente. A responsabilidade com o céu é muito grande. Agora, veja bem, o filho mais velho estava dentro de casa perdido e o filho mais novo saiu de casa perdido. Por que a ovelha se perdeu? A ovelha queria conhecer outros pastos. O adversário vai montar cenários para você, para que você possa se iludir por eles. E você vai questionar a Deus e vai dizer assim, eu quero. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, então vai. Sabe aquela mãe que o filho está indo pôr a mão na panela de pressão e fala, não põe. Chega uma hora ela fala assim, põe. Aprendeu da pior fase, da pior maneira. Quando ele cai em si, a palavra cair em si significa assim, avaliação do estado que está. E ele olhou para o estado que ele estava. É o pit stop da vida. Quem tem 40 anos aqui ou acima de 40 anos, quando você chega nessa fase, você fala assim, será que eu vou viver mais 40? Aí você fica mais prudente, você fala assim, eu vou aproveitar um pouco mais a vida. Esse start veio, eu comecei a fazer trilha, comecei a fazer rapel, pulei de paraquedas, todo mundo falou assim, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei assim, radical. Falei, estou curtindo a vida, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Quem quiser ir, pode ir para o raft. Queridos, é muito bom saber que a Bíblia está dizendo assim, você pode cair, até pode cair, mas não pode permanecer caído. Disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Preste atenção, ele estava na mesa do pai comendo. Ele ficou iludido por as coisas do mundo e ele saiu da mesa do pai. Onde ele teve vontade de comer de novo? Os porcos comem no chão. O diabo quer te colocar na lona. Agora, quando tem arrependimento, o que o pai fez? Volta para a mesa, filho. Nunca coloque Deus na parede. Porque corre o risco de ele deixar você quebrar a cara. Porque se você não está aprendendo com a palavra, então você vai aprender com a consequência. Não é verdade? Tudo tem, então eu planto e eu colho, tudo tem uma consequência. Voltar para a casa do pai significa encontrar um pai que está disposto a te receber de novo, te restituir, sabendo que você é limitado. Amém?
Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero diante da Tua presença apresentar os Teus filhos que estão aqui e ouviram essa mensagem. Que eles possam ruminar esta palavra durante toda essa semana, durante todo o término desse mês, durante todo esse ano que está para se terminar, e toda a sua vida, Senhor, com o Senhor. Que eles possam colocar em prática, Pai querido, Pai amado, o ensinamento deste capítulo 15, sabendo que o Senhor é Pai para perdoar o maior dos pecadores. O Senhor é Pai para restituir, Pai querido, os teus filhos a mesa e a casa de proteção, Senhor. O Senhor é poderoso para usar as circunstâncias para que ele possa entender que por mais que ele não voltou por causa do Pai, mas por causa do pão, o Pai vai estar de braços abertos, Senhor. Assim, Pai querido, Pai amado, nos faça um ser humano melhor. Nos dê condição, Pai, de perdoar, de amar, de respeitar, de entender que tudo tem um tempo determinado para poder ser entregue em nossas mãos. Que não venhamos atropelar, Pai querido, este processo e possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas vontades e limitações, Senhor, e é capaz, Pai querido, Pai amado, de no determinado tempo colocar em nossas mãos a bênção que vem direto do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E as palmas ouve o Senhor. É simples, mas é forte. O que te sustenta é a palavra. Eu não sei qual foi a condição que você veio até aqui, mas se você se afastou dos caminhos do Senhor, esse é o momento de você retornar aos caminhos do Senhor. O Rafael Belo falou algo muito importante pregando lá. Ele diz assim: quanto tempo você está afastado? 5 anos. Você pode fazer um favor para mim? Dá para ficar mais 5? A pessoa: não, mas por que não? Não quero, está ruim, tá? Então vai lá para frente. E é verdade, está bom do jeito que está? Então permaneça. Saiba que tem consequência. Mas Deus está falando com você. Eu vim por causa do aniversário. Eu vim porque eu fui convidado, estou acompanhando. Mas é a hora de voltar para a casa do Pai. Qual é a liberdade que o filho tem na casa do Pai? Abre a geladeira, come o que tem no armário, no fogão, come o que tem na panela, dorme na cama do Pai. Tem liberdade na casa do Pai. Lá fora não tem liberdade não, lá tem porcos para sentar. Lá você vai comer no chão. Lá não tem sandálias para proteger os seus pés. Na casa do Pai tem proteção. Existe alguém em nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor e nesta noite quer retornar aos caminhos do Senhor. Dá um sinal com a sua mão. Queremos orar por você. Existe alguém em nosso meio que nunca aceitou a Cristo como seu Salvador e nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? É só dar um sinal com a sua mão. A oportunidade é agora. Como diz o apóstolo, não coça a cabeça não, senão eu vou achar que você está se rendendo aos pés do Senhor. Dá para continuar bebendo, fumando? Então, aí, está vendo? Deus fala. Se eu aprendi algo na teologia, quem te convenceu não foi eu não tenho condição disso. Quem tem condição de convencer o homem que ele precisa de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Toda a glória e a honra seja dada a Ele. Se eu estivesse pregando para 100 mil pessoas e ninguém aceitasse a Cristo ou se reconciliasse, para mim não faria diferença, porque eu não carrego comigo essa responsabilidade. A minha responsabilidade intelectual é conhecer e aplicar a palavra de Deus. A minha responsabilidade espiritual é manter a minha vida em santidade. E a responsabilidade do Espírito Santo de Deus é convencer. O que aconteceu aqui no louvor das crianças foi a presença do Espírito Santo de Deus.
É Ele que faz. Então Ele já está aqui desde a hora que começou o culto. Eu vou perguntar mais uma vez. Quer continuar fumando, bebendo, mentindo? Eu não sei o que você faz. Ou quer continuar fora da presença de Deus? Não tem problema. É a sua decisão. É a decisão que ou o filho mais velho ou o filho mais novo tomou. Tem consequência. Mas volta. Sabe por quê? Porque o pai tem honra. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Cristo hoje? A oportunidade agora. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? Vou falar a última vez. A oportunidade é agora. Não tem? Amém. Que o Senhor venha te dar uma nova oportunidade. Você está reconciliando? Reconciliando. Amém. Fique aqui que eu vou pedir para o bispo orar por você. Pode? Então, estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, sobre a imposição de mão, debaixo da palavra abençoada que o Senhor, Pai querido, colocou em meu coração, aqui está uma alma que está voltando à casa do Pai. Que o Senhor venha fortalecer a sua fé, capacitar o teu filho com sabedoria, para entender, Pai querido, que o adversário tem colocado caminhos e cenários para tentar enganá-lo, Senhor. Dá força para ele rejeitar o desejo da carne, a inclinação, Pai querido, do pecado, para que ele possa firmar os teus pés na tua casa e na tua presença, alegrando aqueles que o amam e adoram o Senhor, que através da intercessão e oração tem pedido a volta do teu filho para a casa do Pai, que o Senhor supra todas as suas necessidades e alegre o seu coração com a alegria da salvação, Senhor. Que o Senhor conduza, Senhor, o teu filho com braços fortes, Senhor, para que ele diga não ao pecado e sim, Pai querido, Pai amado, à santidade. Assim, Pai querido, eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Um abraço.